Triste, mesmo porque o Letteri estava, aquele outro Letteri é o que expressava a situação. O cara tinha 17 anos e 362 dias. Faltavam 3 dias para que ele respondesse pelo crime como maior. Eu acho que ele fez o crime com a calculadora na mão. Faltam 3 dias, vou matar alguém, porque essa cena é terrível, o menino entregando o celular para ele, ele matando. Acho que ele fez a conta, já que ele tinha passagem pela FEBEM. E ele já conhecia o caminho de casa, foi se entregar ao juizado para ir direto para a FEBEM. Nem a polícia precisou ir atrás dele. Olha lá o jeito que ele mata o coitado do garoto. O garoto entregou o celular na mão dele, ele pegou e matou, com 17 anos e 362 dias. Datena, mas será que ele calculou mesmo? Mostramos aqui um crime em que o outro jornalista foi morto em 99 e o bandido, para comemorar o aniversário dele, matou o rapaz também no assalto a carro, no roubo de carro, um latrocínio, né? Roubo seguido de morte com o rapaz com as mãos abaixadas em 99. Quantos dias faltavam para o ladrão completar 18 anos? Também 3 dias. É coincidência? Olha, o crime que tem chocado a população brasileira e, por consequência, mundial, com as notícias que saem daqui e vão lá para fora, né? E vão mesmo, é de que como os menores são tratados no Brasil, porque o mesmo menor abandonado, que precisa realmente de uma proteção, aquele que é maltratado pelos pais, aquele que é jogado na rua, pedindo esmola, morre de fome e tal, é o mesmo tratamento que tem o menor que mata, que é assassino, que é covarde, que é vagabundo, né? E o Dr. Tales está com a gente aqui. O Dr. Tales tem sido um ferrenho defensor de que esses crimes sejam coibidos da forma que eles merecem ser coibidos, não é verdade? Eu já conversei com o Dr. Tales várias vezes, com muito orgulho e prazer, porque represento o Ministério Público. Eu tenho realmente o maior orgulho em conversar com quem representa o Ministério Público. É do Ministério Público que a gente tem tido muitas ações importantes, inclusive no aspecto de investigação. Quero deixar bem claro que sou contra esse raio dessa PEC, que quer tirar o poder de investigação do Ministério Público, e isso aí nós já temos ladrão pra caramba nesse país, vai facilitar que os mesmos ladrões de sempre, não que a polícia não tenha condição de investigar e tal, é que o papel do Ministério Público, se você pegar a história do Brasil de uns tempos a essa parte, o papel do Ministério Público na investigação é fundamental, é importantíssimo. Então, eu quero deixar bem claro que sou a favor do Ministério Público continuar com essas investigações. Mas o assunto hoje é outro. E o doutor Tales conhece esse assunto mais do que muita gente, que acha que conhece e que fica falando bobagem. Então, eu não vou ficar aqui falando bobagem. Doutor Tales, os menores estão matando cada vez mais. Eu cheguei até a levantar a possibilidade e mostrei uma matéria de 99, não sei se o senhor estava ouvindo, em que o crime foi praticamente o mesmo. Foi um roubo, só que ali um roubo de carro, seguido de morte, um latrocínio, agora roubaram um celular, quer dizer, mais fútil ainda o motivo do crime. Das duas situações, nenhum dos dois que estavam sendo roubados, nenhuma das duas vítimas esboçou qualquer reação, doutor Tales. Né? E nos dois casos, por incrível que pareça, e não é por coincidência, porque esses crimes acontecem com muita frequência, de 99 para cá não mudou nada, os dois caras que mataram, os dois assassinos, faltavam 3 dias para que eles completassem a maioridade. Eu disse que é o crime matemático, em que o cara mata com a calculadora na mão. Pode botar o Letteri aqui, ó, pode botar o Letteri que tinha aqui. E o cara mata sabendo que o cara vai assim, eu vou completar 18 anos daqui a pouco, então eu vou dar um tiro na cara daquele cara ali, porque é o primeiro que apareceu na minha frente. Porque eu não vi motivo nenhum para aquele cara matar aquele moleque. O moleque entregou o celular para ele e aquele pivete deu um tiro na cara dele. Esses caras estão muito folgados e matando muito. Eu queria saber que o senhor, que conhece muito a respeito da situação do menor, que o senhor pudesse dizer alguma coisa para a gente, para tentar dar uma luz nessa situação, doutor. Eu gostaria que o senhor primeiro colocasse e conduzisse a entrevista, porque diferente é você ter um entrevistador que saiba tanto do assunto quanto o entrevistado. E quem conhece de menor nesse país, um dos que mais conhece, é o senhor. Então eu gostaria que o senhor começasse dando uma luz sobre esse caso que nós estamos discutindo e fazendo uma projeção para os outros casos que têm acontecendo aí. É uma situação muito complicada, Datena.
justamente em virtude da idade do cidadão. Ele pratica o ato 2, 3 dias antes dele completar 18 anos. Se ele fizesse esse ato daqui a 2 dias, ele receberia uma pena que variaria de 20 anos até 30 anos de reclusão. Mas como praticou o crime com 2 dias para completar 18 anos, ele é passível no máximo de uma internação por 3 anos. É por isso que nós defendemos que a PEC, que já está em andamento no Congresso Nacional, seja efetivamente votada pelos nossos congressistas com a redução da idade penal, ou que pelo menos, se não aceitarem, mas que votem a PEC, para que nós possamos daí tentar encontrar uma outra solução, que seja o aumento da internação. Agora, o que nós não podemos assistir e continuar assistindo são essas vítimas morrendo e nós darmos esta resposta para a sociedade, esta resposta para a família dessas vítimas, com adolescentes internados por 1 ano e depois soltos, como se nada disso tivesse acontecido. Há quanto tempo o senhor trabalha na Vara da Infância e Juventude? Só para a gente ter uma ideia. Eu sou promotor há 23 anos e há 18 anos eu sou promotor aqui da Infância e Juventude aqui da capital. 18 anos. 1995. 18 anos. Tem condição para falar mais do que qualquer um que a gente conhece, pelo menos aqui nesse momento. Doutor, o senhor acha que eu vou fazer perguntas óbvias, porque de repente é uma coisa tão óbvia, o que a gente tem que perguntar mesmo, que não tem o que fugir disso. O menor está matando mais, se tornando mais perigoso, exatamente pela facilidade que ele tem, até com aval do Estado e da lei? São várias as razões, mas uma delas, com certeza, é a questão da impunidade. Até porque os adolescentes têm exata noção que o ECA está acobertando muitos dos seus atos e que ele não vai ser responsabilizado de uma forma mais severa. O ECA, ele foi pensado, ele foi implementado visando um adolescente infrator, mas não grave. Porque quando dos estudos do Estatuto, certamente quem idealizou as normas não imaginava que um adolescente infrator pudesse praticar os atos que hoje estão praticando. Há 20, 30 anos atrás, a criminalidade era o punguista da Praça da Sé, era a cortadora de bolsa no ônibus. Só que hoje o que nós estamos vendo é que, por semana aqui na nossa promotoria de São Paulo, entre consumados e tentados, nós estamos atendendo 2 casos por semana de latrocínios. Só essa semana foram 3 casos de latrocínio. Isto há 20 anos atrás era impensável. Então é preciso que nós repensemos a nossa legislação para adequarmos à realidade que hoje nós temos. Estou preocupado com o senhor que essa chuva que está caindo aí, pelo amor de Deus, se tiver, a hora que estiver atrapalhando, se o senhor começar a afogar aí, o senhor avisa. Agora, continuando dentro desse raciocínio que é muito importante, o que deu para entender do que o senhor falou, que ninguém quer aqui prender qualquer menor por qualquer crime acima da maioridade. Mas os criminosos contumazes que matam mesmo, como matou esse cara, que nós vamos mostrar a cena de novo aqui, sem motivo nenhum para matar, deu um tiro simplesmente por dar, que esse tipo de bandido criminoso e perigoso, que esse cara, independente dele ter, de ser menor ou maior, é um criminoso quanto mais, é um criminoso terrível, né? Independente dele ter 17 anos e 362 dias. É isso que nós queremos deixar bem claro aqui. Não é todo menor que vai ficar 30 anos na cadeia ou coisa assim, não. É quem comete crime desse jeito aí. E que comete crime com calculadora na mão. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né, doutor? Sim, até porque hoje, se você considerar, por exemplo, mesmo um maior de 18 anos, que pratica, por exemplo, um delito de furto, ele vai receber uma pena de 1 ano de reclusão e não vai passar um dia na cadeia. Quer dizer, ele vai receber uma pena alternativa, uma prestação de serviço à comunidade, o pagamento de uma cesta básica. Quer dizer, então, mesmo o maior de 18 anos hoje, com a nossa legislação brasileira, em muitas situações, acaba não indo para o sistema prisional. Só é encaminhado para o sistema prisional aquele cidadão multireincidente e que tenha praticado atos de extrema gravidade. Se reduzisse a idade penal,
seriam todos os adolescentes que iriam parar no sistema prisional, mas sim aqueles também multireincidentes e que tivessem praticados atos dessa natureza. Estão querendo transformar isso, inclusive, numa luta de classes. Ah, porque o menor infrator, ele é pobrezinho, ele veio de uma situação muito difícil e por isso ele mata. Muitas vezes ele mata porque tem raiva do que aconteceu com ele. E também, não é só filho de pobre que mata, não. Não é só filho de pobre que mata. Tem a impressão que filho de rico também mata, ou de classe média também mata. Eu queria que o senhor abordasse esse tema para não ficar aqui. O coitadinho do menor assassino matou o filho do rico. Mesmo porque eu acho que a maioria das vítimas é pobre. Não sei se tem um estudo sobre isso, se o doutor pode falar sobre isso. Nós estamos fazendo um levantamento aqui na promotoria da Atena, justamente para tentar identificar quem são as nossas vítimas dos atos praticados pelos adolescentes. E nós estamos chegando, que essa pesquisa ainda está em andamento, em formatação final, mas algo aproximado de 90% das nossas vítimas também são vítimas de periferia, são pessoas que andam de trem, de ônibus, de metrô, são pessoas da classe C, da classe D, da classe E, quer dizer, não são aquelas pessoas milionárias, né? Então, quando nós defendemos a redução da idade penal, nós estamos querendo, na verdade, defender não o rico, o pobre, não, nós estamos querendo defender justamente o quê? Aquilo que nos é mais caro, a nossa vida, os nossos direitos, seja do rico, seja do pobre. E quem praticar o ato infracional, seja rico, seja de uma condição social e econômica mais desfavorecida, tem que pagar o justo preço daquilo que efetivamente tenha praticado. O sistema penal hoje para o menor, protegido pelo ECA, é um sistema que, no meu ponto de vista, eu não devia nem estar dando opinião aqui perto do senhor, que conhece uma enormidade muito mais do que eu. Do meu ponto de vista, ao invés de você inibir o menor a praticar o crime, você dá a ele a ideia de que ele é o todo-poderoso e que pode cometer crimes mais graves. Vou usar um exemplo. Aquela menina, que chamam até de menina lixo, foi presa uma vez por tráfico de drogas com 12 anos. Depois delinquiu mais uma vez, foi solta a primeira vez, delinquiu mais uma vez, foi presa, saiu em novembro e em janeiro, pela terceira vez, ela vai e aí sim, ao invés de ser crime de tráfico de drogas ou de roubo, ela pega uma arma e, a mando de um bandido, ela atira e mata um cidadão na frente da família dele. Quer dizer, essa escada de impunidade dá ao menor a certeza que ele pode matar qualquer um, ou quantos ele quiser, que de repente, quando ele atinge a maioridade penal, como se ele tivesse quitado uma conta no Serasa. Acabou. Eu estou enganado nessa minha perspectiva ou não? E depois vou fazer uma última pergunta para tirar o senhor da chuva, que eu estou já preocupado aqui, que o senhor vai pegar uma pneumonia aí. Agora, a última pergunta também é importante. Nesse crime desse menino, que nós vimos o menino atirar, receber um tiro na cara entregando o celular, que pena mereceria um menor como esse aí e como seria a redução da maioridade penal? Estou fazendo as duas de uma vez, o senhor começa respondendo pela escolinha do crime aí e por que o menor não vê pena como pena, pelo contrário, incentiva a praticar o crime, para depois chegar a qual seria a redução da maioridade penal ideal e que crime e que pena seria aplicado num cara que mata o menino desse jeito que ele matou. As três de uma vez para o senhor sair da chuva, doutor. Bom, se ele fosse maior de 18 e tivesse a redução da idade penal, ele pegaria uma pena aproximada de 30 anos de reclusão. Agora, com relação ao adolescente e à medida socioeducativa, é verdade, nós usamos uma expressão que é a seguinte: ninguém adormece honesto e amanhece bandido. Quer dizer, não é um processo que se dá durante o sono. Para o cidadão entrar para a criminalidade violenta, isso é um processo que é construído ao longo de anos, né? E para o adolescente chegar nessa criminalidade violenta, o Estado falhou nas políticas de prevenção, a família falhou por não cuidar desse adolescente, o Estado de repressão, quer dizer, que é a punição, também falhou porque não incutiu nesse adolescente aquela ideia, bom, eu não posso mais praticar porque senão eu vou ser punido. Hoje o adolescente, ele não tem medo da punição. Ele sabe que, na verdade, nada vai acontecer com ele. No máximo, ele vai ficar internado numa Fundação Casa
por um ano e meio, e como você bem lembrou, quando ele sai da fundação, com 18 anos de idade, por exemplo, ele sai ficha limpa. Se nós pegarmos o atestado de antecedentes criminais dele, vai aparecer como se nada tivesse acontecido. O estatuto nos impossibilita, por exemplo, de internar o adolescente por tráfico de drogas na primeira passagem dele, segundo o entendimento lá do Superior Tribunal de Justiça. Então o que acontece? O cidadão é pego por tráfico de drogas, com 14, 15 anos, vem para cá, e ele sai daqui em liberdade, no mesmo dia, como se nada tivesse acontecido. Sai antes qual é a policial. Mensagem que a lei passa para ele? Que ele pode sai fazer o que ele bem quiser. Já houve caso que o moleque detido saiu antes que o policial que o deteve. Enquanto o policial lavrava o boletim de ocorrência, o moleque saiu andando pela porta da frente. Alguns juízes, ao contrário da decisão do Supremo, vinham prendendo esses moleques. Né? Mas depois houve uma definição do Supremo que isso não podia ser feito, porque era lei e pronto, acabou. Mas eu entendo o que o senhor quer falar. Algumas outras coisas, o senhor vai me desculpar, a chuva é grande, mas a sua competência também, eu não posso deixar de abordar outros temas. Por exemplo, sobre a Fundação Casa, não é nem o fato do cara ser preso ou não ser preso, ou ser detido ou não ser detido, ser encaminhado à Fundação Casa ou não. Existem denúncias sobre a Fundação Casa aqui em São Paulo. Primeiro, de que psicólogos às vezes recomendam que o menor infrator não pode ir às ruas e pelo laudo que eles fazem, e de repente a direção da Fundação Casa aconselha o psicólogo a rever o seu laudo, para colocar esses moleques na rua. E parece que até um levantamento que a média que o cara fica na Fundação Casa, independente do crime que ele praticou, é de 9 meses. E existe uma última denúncia também, essa levantada pelo Agostinho Teixeira, de que numa reportagem que nós mostramos aqui, do Agostinho e do Henrique, não é? E do Rodrigo Hidalgo, que o PCC está infiltrado na Fundação Casa, que a direção estava procurando quem é que tinha feito a denúncia para colocar esses caras do choquinho, que eles chamam, junto com os menores dentro da Fundação Casa. O que o senhor, como promotor, tem a dizer sobre essas denúncias, doutor? Datena, se você me perdoar, você sabe que eu não fujo de resposta nenhuma, claro, né? Mas até em virtude daquilo que aconteceu, das denúncias que foram feitas, de conversas que tivemos, o Ministério Público instaurou alguns procedimentos. Até o doutor Fernando, com quem você inclusive conversou numa outra oportunidade, tá? Então o doutor Fernando hoje é que está à frente desses procedimentos, acompanhando para e passo aquilo que está efetivamente acontecendo dentro das unidades da Fundação, e também com relação a essa questão das denúncias dos laudos serem forçados, né, os psicólogos serem forçados a liberar os adolescentes. Então, se você me perdoar, eu preferiria que daí o doutor Fernando, numa próxima oportunidade, respondesse, porque daí ele responderia com muito mais conhecimento de causa e presidindo o procedimento investigatório hoje instaurado. Doutor, vou liberar o senhor, senão você vai ficar com pneumonia. Tá? A entrevista está muito boa, mas infelizmente não dá mais para continuar, porque eu não quero atrapalhar o senhor aí. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Datena. Abraço grande. Está claro para um homem que há 18 anos mexe com vara da infância e juventude, que foi uma canalice o crime desse moleque. E que tem que reduzir a maioridade penal e pronto, acabou.